Tarifaço começa a valer e presidente Lula diz que não vai telefonar para Donald Trump para não ser humilhado. Produtores de várias partes do país tentam encontrar alternativas para a nova realidade das exportações. Parlamentares mantêm obstrução do Congresso contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que não deverá ser suspensa. Incêndio no Piauí, que já destruiu área gigantesca, começou há 8 dias. Na França, fogo consome vasta área de vegetação e chega perto da fronteira com a Espanha. Presidente da COP30 reconhece preços altos das hospedagens e diz que procura alternativas para a Conferência do Clima. No esporte, Mato Grosso do Sul aposta alto nos talentos do tênis de mesa. E uma exposição em São Paulo marca os 80 anos do ataque com bomba atômica a Hiroshima e Nagasaki. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. No primeiro dia do tarifaço de 50% sobre as exportações dos produtos brasileiros, o governo acionou a Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos. E o presidente Lula disse que não vai ligar para Donald Trump porque não aceita ser humilhado. Enquanto nada está resolvido, vamos até Brasília falar com o repórter Bruno Tibério a respeito de tudo o que está acontecendo, principalmente os reflexos com os empresários brasileiros. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto. Aqui nos acompanha o governo brasileiro está se movimentando para reagir ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que entrou em vigor hoje e afeta uma parcela expressiva das exportações nacionais. Além de acionar oficialmente a Organização Mundial do Comércio, a expectativa é de que o governo anuncie um pacote emergencial de medidas para tentar mitigar os impactos sobre a economia brasileira. O texto com as propostas já foram finalizados pelo Ministério da Fazenda e encaminhado ao Palácio do Planalto. A palavra final sobre esse anúncio, sobre essas informações, vai ficar, claro, a cargo do presidente Lula, que pode optar por editar uma medida provisória, o que garantiria, então, o efeito imediato dessas medidas. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o plano deve incluir concessão de decreto para empresas brasileiras e também o aumento das compras governamentais como forma de estimular aí a demanda e também aliviar os prejuízos causados pela medida norte-americana. Além disso, o governo estuda enviar, inclusive ao Congresso Nacional, uma proposta legislativa que seja complementar, dependendo, claro, da análise do presidente. O plano do governo é focar especialmente nas empresas de menor porte e que tem os Estados Unidos como o principal ou único mercado externo. De acordo com Haddad, essas empresas são as mais vulneráveis e precisam de resposta muito mais rápida do que o normal. O anúncio oficial ainda não tem data nem horário ali definido, mas o governo já trabalha nos bastidores ali com a articulação política para garantir apoio a essas medidas, inclusive de governadores, mesmo os governadores da oposição que têm empresas que vão ser afetadas ali em seus estados. Na próxima, agora nessa quarta-feira, Fernando Haddad, então, teria aí uma reunião remota com o Tesouro dos Estados Unidos, nessa próxima quarta-feira, melhor dizendo, teria uma reunião aí com o Tesouro dos Estados Unidos justamente para discutir o assunto. A depender, então, da qualidade da conversa, a possibilidade de um encontro presencial em Washington para tentar aí chegar a um entendimento diplomático. A sinalização, segundo o ministro, é de que o Brasil está disposto
disposto a negociar, mas existe o respeito ali aos princípios multilaterais do comércio internacional. Esse pronunciamento também foi reforçado no pedido oficial de consultas feitas, inclusive, à OMC, que agora, né, inicia aí uma etapa formal antes da possível abertura de um painel que funciona como uma espécie de julgamento entre as nações. O governo brasileiro tenta, com isso, combinar ali ações internas, né, principalmente ações internas de socorro à economia, com a pressão diplomática, para tentar mostrar, né, que o país ele não vai aceitar, então, medidas unilaterais que acabem por violar ali os acordos da OMC. Nos bastidores, o Planalto também monitora ali com preocupação a atuação política de opositores no exterior, especialmente nos Estados Unidos, o que tem, inclusive, ali tensionado ainda mais, né, o cenário internacional. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e daqui a pouco você volta com outras notícias. E vários setores da economia estão sendo prejudicados pela tarifa de 50%. A principal consequência, pelo menos por enquanto, deverá ser para o agronegócio. O café brasileiro começa a pagar uma tarifa de 50% para entrar nos Estados Unidos. A ausência do café da lista de exceções surpreendeu os produtores brasileiros devido à elevada dependência dos americanos sobre o café brasileiro. Cerca de 1/3 de todo o café consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Como há uma escassez de café arábica no mundo, o Brasil representa mais de 40% da produção global. A China, onde o consumo de café tem apresentado forte crescimento nos últimos anos, habilitou 133 exportadores para acessar o mercado chinês após o anúncio da tarifa de Trump. A carne brasileira pagará uma tarifa de 76,5% para acessar o mercado norte-americano, o que praticamente inviabiliza as exportações. Os volumes de carnes bovinas que deveriam ser enviados aos Estados Unidos no segundo semestre equivalem a $1 bilhão. Os embarques de carnes para os Estados Unidos este ano foi de 400 mil toneladas, consolidando o país como o segundo principal importador da carne bovina brasileira, atrás apenas da China. De acordo com o Ministério da Agricultura, a metade das exportações brasileiras de peixes e frutos do mar é destinada aos Estados Unidos. Pelo menos 1.000 toneladas de pescados perderam seus compradores. Tilápia e lagosta estão entre os produtos mais ameaçados. As principais frutas exportadas aos Estados Unidos, como manga e uva, também são afetadas pela sobretaxa. Produtores dizem que há risco de as frutas apodrecerem sem a possibilidade de substituir os Estados Unidos facilmente. A indústria do cacau calcula uma perda mínima de $36 milhões, o equivalente hoje a R$190 milhões para essa indústria no Brasil. O impacto medido pelo próprio governo mostra que a sobretaxa atinge em cheio as exportações de produtos como amêndoas de cacau in natura, pasta de cacau, manteiga de cacau e pó de cacau, todos usados de maneira direta ou indireta para fazer chocolate. A cadeia do cacau no Brasil conta com cerca de 200 mil empregos diretos e indiretos, abrangendo desde produtores rurais até a indústria de transformação e comercialização. A estimativa é de que existam aproximadamente 93 mil produtores, a maior parte pequenos agricultores familiares. O suco de laranja concentrado e congelado do Brasil entrou na lista de exceções de Donald Trump. Com isso, o produto será taxado em apenas 10%, como havia sido anunciado em abril. A Casa Branca cedeu à pressão de importadores, que argumentaram que não há substituto para o suco de laranja do Brasil, que tem uma participação de 90% no comércio mundial. A guerra comercial deverá prejudicar várias regiões do país, que terão que se adaptar aos novos tempos. Os produtores do estado da Bahia sabem disso. O decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última semana, oficializando a tarifa de 50% a produtos brasileiros, trouxe impactos a exportadores baianos antes mesmo de passar a valer. Produtores rurais e pecuaristas do Extremo Sul apontam os prejuízos.
São muitos os impactos, né? A gente entende que a situação é muito grave. O Brasil, o governo brasileiro precisa sentar para conversar, precisa abrir negociações, porque isso está acontecendo em vários países do mundo. Porém, o Brasil tem os Estados Unidos como o segundo maior importador dos nossos produtos, principalmente de agricultura e pecuária. Então, olha só a gravidade disso. Sobre o tarifaço, teve um impacto imediato no preço do boi gordo, porque estava sendo comercializado em média R$ 280 a R$ 290 a arroba. A partir que anunciou o tarifaço, o boi já desceu para 250 a 260 arroba. E também no café, região aqui Itamaraju, uma grande produtora de café, e o café também foi um dos produtos que foi taxado, e com isso deu um desânimo muito grande aí nos produtores em relação ao investimento, em relação a produtores que vinham renovando roças, fazendo plantios, fazendo todos os tratos. Então deu um impacto muito grande para a nossa região esse tarifaço. Uma análise da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, projeta uma retração de 0,27% no PIB estadual, o que corresponde a uma perda estimada de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais, com base no valor do PIB baiano de 2024, quando o valor foi mais de 482 bilhões de reais. Entre os setores mais atingidos estão os de produção de pneus, produtos químicos, cacau e seus derivados, além de produtos não industriais, como café e frutas, a exemplo da manga, uva e goiaba, além de outros produtos, peixes e mel, muito importantes para a economia de cidades do interior do estado. Os produtores da região de Barreiras analisam o cenário e visam novas possibilidades. Aqui no oeste da Bahia, a gente tem uma cadeia forte de bovinos, né? Santa Rita de Cássia, por exemplo, o maior rebanho hoje da Bahia, né? E toda a cadeia do grãos também, que acaba atendendo a cadeia de proteína animal, né? Como um insumo básico ali para a sua produção. O governo americano apresentou uma lista com 694 itens que ficarão isentos da taxação. Entre eles, alguns derivados de celulose, setor principal de exportações baianas para o país, além de alguns derivados do petróleo, bem como minerais, metais preciosos e o sisal. A área da fruticultura, existem algumas possibilidades que foram anunciadas de retirar alguns produtos, alguns commodities, né? E eu acredito que vai ser ajustado. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, se reuniram no início da semana com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Na reunião, eles defenderam a retirada de produtos baianos da lista de taxação. Vamos trabalhar para que esses produtos que impactam na Bahia possam ser retirados da lista. Caso a gente não consiga e os Estados Unidos assim, permaneça em mantê-los, nós vamos negociar para que, ao invés de 50, a redução nessa alíquota, nessa tarifa, então retirar. Bom, no momento atual, né, a principal indústria impactada é a indústria de pneus, seguida da indústria de derivados de cacau e a indústria petroquímica. Mas também há influência de indústrias com menor participação do valor, mas que talvez alcance até a maior quantidade de empresas. Dados da FIEB apontam que as exportações baianas continuam sendo duramente afetadas e representam 332 dos 389 produtos sujeitos a sobretaxas e impacto de 81% da pauta industrial. Há o risco de aumento da ociosidade industrial e ameaça indireta a empregos em polos baianos que empregam cerca de 211 mil trabalhadores. E a seguir, o deputado Eduardo Bolsonaro diz que vai continuar nos Estados Unidos lutando por mais punições ao Brasil. E parlamentares mantêm obstrução do Congresso contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que não deverá ser suspensa. A oposição mantém a ocupação do Congresso revoltada com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Hoje, ele reafirmou que não vai voltar atrás da decisão.
O que permitiu foi que os filhos visitassem Bolsonaro na casa dele. Por isso, vamos voltar a Brasília para conferir o que está acontecendo na capital federal sobre esses temas, com Bruno Tibério. Diga, Bruno. Pois é, Jaqueto, os parlamentares da oposição passaram a madrugada ocupando o plenário tanto da Câmara, bem como também do Senado. O grupo, formado principalmente por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, protestam aí contra a prisão domiciliar do ex-presidente e pressiona também pela votação do projeto de anistia aos investigados por tentativa de golpe. Eles fizeram um revezamento de 3 em 3 horas e usaram as redes sociais para exibir, então, toda essa movimentação. Em clima de resistência, os parlamentares eles acabaram por mostrar ali café, também pão de queijo e sem contar também que nesse período agora aqui em Brasília, apesar do clima ser mais seco, as madrugadas aqui na região são bastante frias. Flávio Bolsonaro esteve no plenário por volta ali das 5 horas da manhã e exibiu em live ali uma caixa de som portátil tocando ali músicas que eram pedidas pelos seus apoiadores. No Senado, houve movimentos de oração em videochamada que foi liderada pelo pastor Jorge Linhares. Participaram também senadores como Wellington Fagundes, Marcos Rogério e José Medeiros. Por determinação das presidências da Câmara e também do Senado, o acesso aos plenários foi restrito a parlamentares a partir das 7 horas da noite de ontem. A medida acabou, inclusive, frustrando a estratégia da oposição de dar visibilidade à ocupação e as sessões foram canceladas e também não houve votações. A Alcolumbre classificou o ato como exercício arbitrário das próprias razões. E Hugo Mota convocou, inclusive, a reunião de líderes, o que normalmente ocorre, geralmente aí todas as quintas-feiras. A oposição ela quer uma urgência na votação da anistia dos réus da tentativa de golpe de Estado do ex-presidente, da suposta tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo também defende ali o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também o fim do foro privilegiado. Bolsonaro segue em prisão domiciliar, que foi determinada então por Alexandre de Moraes por descumprimento de medidas cautelares. Ele está inclusive proibido de usar redes sociais e deve usar tornozeleira eletrônica. Moraes autorizou visitas de filhos, netos e cunhadas. O governador Tarcísio de Freitas, inclusive, pediu autorização para visitá-lo aí nesta quinta-feira. Senadores e deputados aliados também fizeram os pedidos de visita, entre eles Magno Malta, Sóstenes Cavalcante e também Ciro Nogueira, que já esteve, inclusive, com o Bolsonaro. Jaqueto, volto com você. Obrigado, Bruno, e uma boa noite. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, disse hoje que vai continuar nos Estados Unidos, talvez por décadas, porque se voltar ao país será preso. O filho número 3 do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que terá como missão trabalhar junto ao governo Trump para a aplicação de novas sanções ao Brasil, a não ser que haja anistia ampla, geral e restrita aos participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023. No meio de tanta confusão, o mercado financeiro continua colocando na conta a expectativa de queda na taxa de juros nos Estados Unidos. A reunião será apenas em setembro, mas os operadores não falam em outra coisa. Com isso, o dólar caiu 0,78% e terminou o dia cotado em R$ 5,46. E a Bolsa de Valores subiu mais de 1%, aos 134.538 pontos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu uma demonstração de que não deverá ceder às pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Determinou um ataque à Ucrânia, poucas horas antes de discutir o ultimato para a trégua.
O presidente Volodymyr Zelensky acusou Moscou de tentar dificultar os preparativos para o inverno deste ano no hemisfério norte. As reservas de gás da Ucrânia estão em seu menor nível em 12 anos, com pouco menos de um terço dos depósitos cheios. A reunião entre Putin e Witkoff começou por volta das 11 horas e 30 minutos da manhã desta quarta-feira, o equivalente a 5 horas e 30 minutos em Brasília, e acabou 3 horas depois. O assessor presidencial russo Yuri Ushakov disse que a conversa foi construtiva e substantiva, e que tanto Putin quanto Witkoff enviaram o que chamou de sinais, mas ninguém explicou do que se tratava. O prazo dado por Trump e adiantado na semana passada expira nesta sexta-feira. A partir daí, serão aplicadas sanções contra a Rússia e, mais importante, aumento de impostos de importação para países que compraram petróleo e derivados de Moscou. A Índia, país que ocupa o segundo lugar atrás da China como destino do petróleo russo, afirmou que não vai parar de comprar. O Brasil também é alvo das sanções, uma vez que 60% do óleo diesel que consome vem da Rússia. Caso Trump decida ampliar as retaliações para outros setores econômicos, o agro brasileiro terá problemas, pois 31% dos fertilizantes empregados no Brasil são de origem russa. Trump anunciou que fará um pronunciamento na tarde desta quarta-feira sobre o assunto. Afinal, a chance de Putin aceitar um cessar-fogo é quase nula. Também nesta quarta-feira, as marinhas russa e chinesa praticaram a caça e a destruição de um submarino inimigo no mar do Japão, dias após que Trump disse que havia aproximado 2 submarinos nucleares norte-americanos da Rússia. Segundo o Kremlin, o exercício envolveu a aeronave chinesa antissubmarino Y-8 e aviões IL-38, da frota do Pacífico da Rússia e ainda tripulações de helicópteros. Segundo o Ministério da Defesa russo, como resultado de ações conjuntas eficazes, o submarino inimigo foi prontamente detectado e destruído simuladamente. As tripulações dos navios russos e chineses agradeceram mutuamente por seu trabalho frutífero. E na guerra de tarifas, a Índia foi punida hoje por importar petróleo da Rússia. Donald Trump determinou um acréscimo de mais de 25% sobre os produtos indianos. Na visão de Trump, estas compras contribuíram para a continuidade da guerra na Ucrânia. Com a nova cobrança, a tarifa total sobre produtos da Índia alcança 50% igual ao Brasil. A dieta do lobo-guará, encontrado no Cerrado, deu um forte indício, uma forte indicação sobre o que encontrar de bom nos frutos da região. Naquilo que ele vai atrás, sobram vitaminas que também são boas para o ser humano. É um cardápio bem natural. Um estudo publicado recentemente no periódico científico Brazilian Journal, conduzido por pesquisadores em parceria com 2 universidades federais do interior paulista, trouxe novos dados sobre a composição nutricional de frutos típicos do Cerrado brasileiro. A pesquisa surgiu após um levantamento sobre a dieta do lobo-guará, cujos hábitos alimentares levantaram hipóteses sobre o potencial nutritivo dessas espécies para consumo humano. Entre os resultados, frutos como lobeira, agelim rasteiro e abacaxi do cerrado apresentaram alta concentração de proteína, nutriente essencial para a formação e manutenção dos músculos e órgãos. Já o araticume e o caraguatá se destacaram pela presença significativa de carboidratos fundamentais para fornecer energia ao organismo. Os pesquisadores destacam que novos estudos serão realizados para identificar a quantidade de vitaminas e sais minerais presentes nesses alimentos. O objetivo é evidenciar a qualidade e a diversidade nutricional das espécies nativas, incentivar o consumo de frutos do Cerrado, além de valorizar práticas alimentares regionais. Além de contribuir para uma alimentação mais variada e rica em nutrientes, a pesquisa reforça a importância da preservação do Cerrado, um dos biomas brasileiros mais afetados pelo desmatamento, além de estimular práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais. E veja a seguir, incêndio no Piauí que já destruiu área gigantesca começou há 8 dias. E na França, fogo consome vasta área de vegetação e chega perto da fronteira com a Espanha. A cidade de Santos, na Baixada Santista, enfrentou um forte temporal. A prefeitura pediu o dia inteiro para que as pessoas evitassem sair de casa.
À 1h da madrugada, a Defesa Civil emitiu um alerta para os celulares dos moradores do litoral. A mensagem foi enviada quando as pancadas de chuva começaram em Mongaguá e se deslocaram rapidamente para Santos e Guarujá. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta amarelo de perigo para as chuvas e ventos na Baixada Santista. Em apenas 12 horas, choveu em Santos o esperado para o mês inteiro. A Defesa Civil do Estado informou que foram 120 milímetros, o triplo esperado para agosto. O temporal deixou ruas alagadas, carros submersos e lixos espalhados. A Prefeitura de Santos reforçou o trabalho da equipe de limpeza da cidade. Além disso, informou que os morros estão em observação. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, usou as redes sociais para informar os moradores que as principais vias ficaram interditadas. O órgão pediu para que as pessoas evitassem sair de casa, tanto a pé quanto de veículo. Os estudantes enfrentaram dificuldades para chegar às escolas. Os alunos que conseguiram chegar foram acolhidos pelas autoridades. Não há registro de pessoas feridas e imóveis atingidos. Além de Santos, outras cidades do litoral foram afetadas pelas chuvas. Guarujá, São Vicente, Mongaguá e Cubatão registraram pontos de alagamentos. Já na Praia Grande, Bertioga, Itanhaém e Peruíbe, o temporal não causou danos. Um incêndio que começou há 8 dias está provocando uma grande destruição no Piauí. Um helicóptero emergencial foi enviado hoje para ajudar a conter as chamas. De acordo com as autoridades do estado, quase 1.000 hectares já foram destruídos. Há mais de uma semana, o Piauí está sofrendo com um grande incêndio florestal, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan. Quase 1.000 hectares de mata foram consumidos pelo fogo. Para se ter noção, isso é o equivalente a 13.625 campos de futebol. No entanto, a Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos da Defesa Civil do Piauí e da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos contrariou os dados do Sensipan e contabilizou 69 hectares de área afetada. Um helicóptero do Batalhão Tático Aeropolicial foi enviado à região e deve alcançar os pontos de difícil acesso. Segundo a coordenação do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastre, um dos fatores que dificultam a força-tarefa ao combate às chamas são os ventos, que chegam a 50 km por hora. Uma das áreas atingidas foi o município de Pavussu, que gera maior atenção para as equipes de resgate. Na cidade, os focos de incêndio estão se distribuindo. Muitas áreas próximas já foram controladas, mas outras surgem por conta dos ventos. O prefeito de Pavussu, Vinícius Miranda, do PSD, decretou situação de calamidade. No novo decreto, o prefeito cita as perdas expressivas na agricultura familiar e o baixo índice de chuvas, que tem provocado aumento nas chamas. O estado de calamidade é o nível mais grave de atenção possível, seja em âmbito municipal ou estadual. Ele é um mecanismo usado quando o desastre é grande demais para que o município ou estados resolvam por conta própria, pedindo assim a ajuda da União e outras pastas. No sul da França, uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas em consequência de um incêndio florestal. 1.500 bombeiros continuam trabalhando para apagar o fogo, que já chegou perto da fronteira com a Espanha. O incêndio começou na terça-feira, no departamento de Aude, e é o maior registrado na França desde o início do verão do hemisfério norte, em junho. As chamas já se propagaram por 15 municípios e 15.000 hectares de área florestal. Uma mulher idosa morreu em sua residência e outras 2 pessoas da mesma casa ficaram feridas. Além deles, 7 bombeiros foram prejudicados por inalação de fumaça. A Autoestrada 9, que percorre a costa mediterrânea entre França e Espanha, permaneceu fechada entre as cidades francesas de Narbona e Perpignan. 2 campings em pelo menos um povoado foram parcialmente evacuados pelo incêndio, que danificou 25 casas e 35 carros, e deixou 2.500 residências sem eletricidade. O relatório afirmou que o fogo se espalhou por 15.000 hectares de terra, o que equivale aproximadamente ao tamanho de Paris, a capital francesa. Neste verão já aconteceram quase 10.000 incêndios na França. Cientistas alertaram que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a intensidade do calor e da seca, tornando a região mais vulnerável a incêndios florestais. A Europa é o continente que mais aquece no mundo, com temperaturas aumentando 2 vezes mais rápido que a média global desde a década de 1980. Os desastres mundiais provocaram um prejuízo de 742 bilhões de reais no primeiro semestre do ano.
Segundo uma resseguradora suíça, o valor é maior do que no mesmo período do ano passado. As maiores perdas foram provocadas pelas tempestades e os incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos. 135 bilhões de dólares, ou 744 bilhões de reais. Esse foi o valor pago para reparar ou amenizar os prejuízos dos desastres naturais no primeiro semestre desse ano. Comparado ao mesmo período do ano passado, foram registrados 123 bilhões de dólares. Convertendo para a época, chegou a 677 bilhões de reais, devido às perdas com catástrofes naturais. Os números são da resseguradora suíça, a Swiss Re, que classificou as perdas como de uma severidade excepcional. A resseguradora suíça fornece estimativas dos custos de desastres naturais e dos valores cobertos pelo setor como um todo. Ela também enfatizou que as despesas geradas por incêndios aumentaram significativamente nos últimos 10 anos, devido ao aumento das temperaturas, períodos de secas mais frequentes e mudanças nos padrões de precipitação. Os incêndios florestais em Los Angeles, nos Estados Unidos, resultaram no aumento expressivo das perdas econômicas provocadas pelos desastres naturais, registrando 40 bilhões de dólares em perdas cobertas pelo seguro. Além dos incêndios, os danos também foram agravados pelas fortes tempestades no país, chegando a 31 bilhões de dólares cobertos por seguros. Esse valor não é tão alto quando comparado a 2023 e 2024 e é inferior à tendência de longo prazo, com despesas próximas a 35 bilhões de dólares para as seguradoras. Entre os desastres de grande impacto do semestre, a resseguradora também destacou o terremoto de março em Myanmar, que afetou países próximos como Tailândia, Índia e China. Os valores exorbitantes podem aumentar ainda mais. Isso porque o segundo semestre costuma ser mais oneroso para as seguradoras, especialmente por conta dos danos relacionados à temporada de furacões no Atlântico Norte. A Swiss Re fez uma estimativa com base no ritmo que aconteceu os eventos nos primeiros 6 meses. Se os gastos continuarem nessa aceleração, os prejuízos cobertos por seguro podem ultrapassar as projeções fixadas em 150 bilhões de reais, o que chegaria próximo a 830 bilhões de reais para 2025. E a Grande Barreira de Corais sofreu seu branqueamento mais extenso já registrado até hoje. A conclusão está no relatório divulgado pelo governo australiano. Todos estes problemas da natureza deverão ser debatidos na Conferência do Clima, marcada para novembro em Belém do Pará. Mas a crise das hospedagens ainda não foi resolvida. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, disse hoje que reconhece que os valores estão acima do normal. Em audiência na Câmara, André Corrêa do Lago reconheceu que preço de hospedagens em Belém está acima do elevado. Segundo o presidente da COP30, não existe mudança de sede. Não há plano B, o plano B é Belém. Então, é B de Belém. E há vários motivos, porque a decisão de fazer em Belém é de um simbolismo muito grande, mas é também de um ponto de vista prático, extremamente lógico, porque nós somos um país em desenvolvimento, com várias cidades médias como Belém, e o resto, a maior parte do mundo, é um mundo em desenvolvimento. Nós estamos em Belém com uma cidade que representa a realidade da esmagadora maioria. Em sua fala, ele reconheceu que os preços de hospedagem na capital do Pará realmente estão muito acima do que de outras COPs. Ainda disse que a questão está sendo amplamente discutida junto à Secretaria Extraordinária para a COP30 do governo federal. Nas edições de Glasgow, na Escócia, ou Baku, no Azerbaijão, os hotéis dobraram o valor das diárias. Já em Belém, os países estão procurando fazer reservas e estão vendo valores 10 a 15 vezes maiores do que os hotéis oferecem, comentou Corrêa do Lago. Na sua opinião, o problema é mais de preço do que oferta, pois com a nova tradição de locação de apartamentos, não falta acomodação. Na terça-feira, o presidente da Áustria, Van der Bellen, informou que não viria a cúpula climática devido à alta no valor das acomodações. E a seguir, no esporte, Mato Grosso do Sul aposta alto nos talentos do tênis de mesa. E uma exposição em São Paulo marca os 80 anos do ataque com bomba atômica a Hiroshima e Nagasaki.
O primeiro comando da capital ampliou os negócios no exterior. Investigadores da Argentina identificaram focos da facção brasileira no país. É o PCC em ritmo multinacional. O governo argentino revelou nesta terça-feira os resultados de uma investigação que identificou a atuação de integrantes do primeiro comando da capital no país. De acordo com a ministra da Segurança Nacional, 28 pessoas ligadas à facção brasileira foram detectadas, sendo que 8 delas já estão presas. Outras permanecem foragidas ou estão com pedidos de expulsão e extradição em andamento. A apuração apontou que práticas típicas da organização criminosa, como rituais de iniciação em que novos membros recebem registros numéricos semelhantes aos realizados no Brasil, também ocorrem em presídios argentinos. O objetivo da investigação é mapear a quantidade de integrantes ativos, identificar a localização e traçar estratégias para capturá-los. O anúncio aconteceu durante a apresentação da nova estrutura do Departamento Federal de Investigações, que pretende transformar a polícia em uma agência especializada no combate a gangues do crime organizado. Segundo o chefe do departamento, a infiltração do PCC na Argentina ainda é considerada limitada em comparação a outros países da região, mas o governo busca impedir a consolidação da facção no território. A divulgação ocorre dias após a prisão de Fábio Rosa Carvalho, conhecido como Fábio Noia, em Buenos Aires. Ligado à facção dos Manos, associada ao PCC, ele era um dos principais criminosos mais procurados no Rio Grande do Sul, com histórico de tráfico de drogas, homicídios e roubos. A captura foi resultado de uma ação conjunta entre forças de segurança brasileiras e argentinas, que acompanharam o deslocamento do foragido até uma barbearia onde ele foi detido. A brasileira Gisele Oliveira, de 40 anos, foi presa na cidade de Coimbra, em Portugal. Ela é acusada de envenenar os 5 filhos durante 15 anos no estado de Minas Gerais. De acordo com as autoridades, Gisele teria administrado doses elevadas de sedativos às crianças, principalmente à noite, provocando complicações na saúde até a morte. As 2 primeiras aconteceram em 2010, outra em 2019 e as últimas em 2023. Como está em Portugal, o Tribunal da Relação de Coimbra vai decidir quais medidas deverão ser tomadas para que ela não fique em liberdade enquanto aguarda o processo de extradição para o Brasil. Somadas as penas, Gisele poderá ser condenada a até 154 anos de prisão. A Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, lançou um programa para urbanizar as 83 comunidades da cidade. O modelo é semelhante ao Favela Bairro, que foi feito na década de 90 em comunidades da capital. O projeto enviado ao Legislativo é para a contratação de uma operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de 117 milhões de dólares, com garantia da União. À frente do programa está o arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães, idealizador do projeto Favela Bairro, implantado no Rio de Janeiro na década de 1990, durante a gestão do então prefeito César Maia. A proposta é inspirada nesse modelo de reurbanização e prevê ações como a instalação de banheiros e reboco e pintura das fachadas das residências, além de outras melhorias estruturais com foco na dignidade e na qualidade de vida da população e dentro dos princípios de sustentabilidade. Melhorias na ventilação e na iluminação das residências também estão previstas. A Coordenadoria de Relacionamento com o Cidadão do município está desenvolvendo um aplicativo que irá mapear informações detalhadas sobre cada comunidade. Segundo a administração municipal, a primeira etapa da ferramenta já foi finalizada e está em fase de testes. Além disso, a Prefeitura informou que solicitou uma parceria com a ONU Habitat para o mapeamento detalhado de 20 comunidades, o que deve contribuir para maior precisão nas políticas públicas. O Vida Nova no Morro é estruturado em 4 eixos principais: desenvolvimento socioeconômico, melhorias habitacionais, urbanização integrada
integrada e resiliência urbana e fortalecimento institucional, tendo como principal objetivo enfrentar o déficit e a inadequação habitacionais. Entre as ações previstas estão o acesso ampliado à saúde, educação, cultura, esporte e lazer, além de programas de capacitação profissional e estímulo ao empreendedorismo local. No eixo da urbanização, o foco é na implantação de infraestrutura com atenção especial à segurança climática e à valorização dos espaços públicos. A iniciativa apostará ainda em medidas que fortaleçam o sentimento de pertencimento das comunidades para promover desenvolvimento social e econômico a partir da escuta e da participação dos moradores. Um dos esportes que mais crescem em Mato Grosso do Sul tem revelado talentos e conquistado espaço nas escolas e competições. O tênis de mesa tem ganhado destaque com ações de incentivo e atletas promissores. A modalidade de tênis de mesa tem conquistado crescente notoriedade em Mato Grosso do Sul, impulsionada pelo desempenho do atleta Hugo Calderano, que atualmente ocupa a 3ª posição no ranking mundial. Na capital, a associação Topspin tem se destacado como um polo de desenvolvimento da modalidade. Tendo uma grande procura com esses resultados do Hugo Calderano, que ele é o 3º no mundo, né? É o único brasileiro, é o melhor das Américas e assim, então tem tido uma procura muito grande pelo esporte. Inclusive nas escolas, onde tem aqui no caso aqui do Mato Grosso do Sul, nós temos o projeto no estado e no município. São secretarias, né? Secretaria Estadual de Ensino contrata a gente, é cedido para a Fundesporte e a Fundesporte coordena essa modalidade. Amabile Careaga, com 17 anos, demonstrou desde cedo um talento excepcional para o tênis de mesa. Atualmente, é campeã sul-mato-grossense nas categorias sub-19 e sub-21, consolidando-se como uma das promessas do estado na modalidade. Eu achei o esporte bem interessante, ele é bem exigente e aí eu gostei bastante. E como é ser campeã do nosso estado? É bem emocionante, né? Eu comecei há não muito tempo e já ter resultados assim eu acho bem empolgante. Um esporte sem idade que vem crescendo cada vez mais e que desde 2007 o projeto leva o tênis de mesa para dentro das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Você está vendo aqui na hora do jogo, é um esporte individual. A não ser que vai jogar duplas ou equipe. Mas sem a equipe você não treina. Então, assim, é bacana por causa disso. Então, você pode ver aqui, ó, tem o Eduardinho aqui com 10 anos, o Edgar com 40. Nós temos a dona Luana, que sempre participa dos jogos da melhor idade. Então, assim, é bacana, é gratificante. Nesta quarta-feira, 6 de agosto, faz 80 anos que uma bomba atômica foi lançada pelos Estados Unidos sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. 3 dias depois, o alvo foi Nagasaki. Para marcar a data, começou em São Paulo uma exposição sobre a tragédia, que sempre mereceu um momento de reflexão. A mostra, que fica em cartaz até o dia 31 de agosto, busca não repetir aqueles erros que não deveriam nunca mais acontecer, especialmente para as novas gerações que não têm a dimensão do que os ataques significaram. Um dos destaques da exposição é o convite para que o público participe da confecção de tsurus, tradicionais origamis de pássaros que simbolizam a paz na cultura japonesa. A crença diz que dobrar 1000 deles pode realizar um desejo. Os origamis feitos pelos visitantes no Brasil serão enviados ao Parque Memorial da Paz, em Hiroshima. A tradição do tsuru como símbolo de paz foi imortalizada pela história de Sadako Sasaki, uma menina de 12 anos que morreu vítima da radiação da bomba. Em sua luta pela vida, ela dobrou mais de 1000 pássaros de papel. Um desses tsurus originais, um artefato de grande poder simbólico, foi emprestado para a exposição e está em exibição. Outra parte impactante da mostra é uma instalação artística de Mari Kanegei que simula um jardim suspenso de oleandros brancos. A obra é uma referência à resiliência da vida. Após o ataque em Hiroshima,
Acreditava-se que o solo ficaria infértil por décadas, mas os oleandros foram as primeiras flores a desabrochar na terra devastada. A exposição também conta com desenhos sobre a paz feitos por crianças, um poema de uma sobrevivente e fotografias atuais das duas cidades japonesas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.